esperar, pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte. Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia, minha gente. Made, minha filha, brota! Bom dia, gente, graça e paz. Segunda-feira linda e abençoada. Última segunda-feira do ano, hein? Daqui a pouquinho nós teremos um convidado mais do que especial aqui. Profeta, pastor Camilo. Já tá chegando aqui com a gente. Vamos pegando nosso aviãozinho aqui, ó. Pega esse aviãozinho aqui. Compartilha bastante, porque hoje nossa live vai estar quentíssima, profunda. Pastor Camilo é um vaso de Deus. Uma honra poder daqui a pouquinho estar com ele aqui. E o tema é sugestivo, né? Quem vai viver a totalidade da promessa aí, dá o glória logo, já vai esquentando a goela. Bom dia, bom dia, bom dia, hein? Eu creio. Alvarenga, Maiara, Valéria, Gil, Cardoso, Michele, Deus abençoe. Manda um beijão pra Renatinha, tá? Vamos que vamos, minha gente. Eu agora não posso deixar a música ficar até o final, que o Instagram chama minha atenção, tá bom? 6h03, eu sou o pastor Leandro Reis e esse é o nosso devocional diário Escola da Vida. Estamos ao vivo, deixa eu mandar aqui. Deixa eu ver se eu pego um povo acordado aqui, deixa eu ver. Cadê? Aí. Deus é fiel, minha gente. Vamos chamar logo o pastor Camilo aqui, porque eu não quero me demorar em receber toda a preciosidade, todo o ouro a nós. Deixa eu já mandar aqui no WhatsApp dele também. Pastor Camilo. Vamos lá! Como foi ontem o culto na sua igreja? Olha, pastor, olha o homem aí! Olha o homem aí, Brasil! Fala comigo, pastor Camilo, bom dia. Paz, meu pastor, bom dia. Bom dia, chefe. Olha, eu tô num sentimento de honra monstruoso de poder estar dividindo a tela com o senhor aqui. Só Deus sabe, eu tô arrepiado já. Mas isso aqui não é nem presença do Espírito Santo, não. É realmente a alegria de poder ter o senhor aqui para terminar esse ano com tanta sabedoria, tanta experiência, tanta seriedade, tanto crédito que o senhor tem. Obrigado por aceitar o convite, senhor.
né? Já acabou de fazer a sua live agora, que é mais cedo, e aceitar esse convite para estar com a gente aqui. Dá um salve já para a galera aí, que a gente já vai entrar com os dois pés na porta. Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor. Meu pastorzão, na verdade, hoje nós não tivemos a nossa live porque eu terminei ontem, né? Hum, Mas o povo, botei no meu status para a gente poder estar junto. E alguns irmãos falaram assim: poxa, pastor, continua tal. E o irmão disse: para o senhor não vai ser dificuldade, o senhor já acorda cedo mesmo. Mas eu estou aqui muito agradecido a Deus. Ontem tivemos um culto maravilhoso, presença de Deus assim foi notória, terrível. E voltando para casa, como todo Rio de Janeiro, a gente passa por susto, né? Mas a Bíblia nunca mente, o laço quebrou e nós escapamos. Glórias a glória a Deus por Deus. isso. E eu estou aqui para celebrar a Deus por essa grande vitória de poder dividir esse momento com o Senhor. O Senhor tem sido aquela pessoa que Deus tem usado para edificar tantas vidas, uma palavra tão sábia, um homem de uma coerência sem igual, que na verdade o que nós precisamos hoje é de coerência no meio do povo, né? O nosso povo tem sido persuadido por muitas pessoas com maldade. O que o É, diabo percebeu é que ele não precisa tirar mais ninguém da igreja. Basta contaminar os que estão. é E essa verdade. contaminação leva a gente a perder a totalidade das promessas. Mas É hoje nós verdade. vamos vivê-la de forma extraordinária. É verdade. E o que o senhor está falando é tão verdade que hoje a gente vive uma crise. Essa crise não é nova, ela é antiga, né? Que é a crise da liderança idônea, né? É a crise da liderança Sim, confiável. Porque hoje a gente, com a internet, as notícias correm mais rápido, a gente tem as informações mais em tempo real. Mas isso verdade, não é novo, essa crise é antiga. E os verdadeiros, aqui está a grande diferença, é que os verdadeiros permanecem. Eu sou fruto da Baixada Fluminense, né? Nasci em Teresópolis, mas eu me criei uma primeira parte da minha infância em Belfort Roxo e depois fui para Nova Iguaçu, já na minha fase de adulto, casado. E eu já ouvia falar do pastor Camilo, porque eu era madureira, me converti na Assembleia de Deus em Belfort Roxo. Pastor Francisco Caetano Muniz era o pastor que assumiu depois do pastor Ademir. Depois eu fui para Madureira mesmo, na sede, onde eu trabalhei na Betel, e o nome Pastor Camilo Figueiredo sempre foi um nome muito respeitado. A gente vai entrar no tema, mas isso está dentro da questão. Eu digo, pastor, e aí eu devolvo a bola para o senhor, porque eu acredito que o senhor vai ampliar isso aqui com mais propriedade. De certa forma, nós pastores somos vendedores. O que a gente vende? A gente vende uma mensagem. Jesus vendeu uma mensagem, né? Porque ele trouxe algo que ninguém tinha ouvido falar, reino de Deus, Basileia. Então a gente vende uma mensagem. Só que o que é uma mensagem? Não é um produto, não é um serviço, é uma visão. Então, no fundo, o único produto que nós temos se chama confiança, confiabilidade. E aí a gente chega no X da questão, que é a raiz do problema. Quando a gente fala que é uma crise de liderança, é uma crise de confiança, não é assim? verdade, verdade. E o que hoje nós temos são muitas pessoas que estão usando o seu poder de influência para fazerem as pessoas acreditarem. Isso não tem dano nenhum. Acreditar é maravilhoso. Mas quem quer viver literalmente tudo que Deus fala, não pode só ficar no campo do acreditar. Opa, O acreditar é algo necessário, mas para viver a totalidade das promessas, tem que sair do campo do acreditar e habitar no campo do confiar.
Opa! São Então, coisas então, muito então, distintas. isso. Como que o senhor define essa diferença? Acreditar e Por confiar. exemplo, eu posso acreditar porque alguém me vendeu aquela mensagem, e é bom que todo mundo entenda isso, porque nós conhecemos vendedores que são muito bem-sucedidos e que alcançam o seu propósito, e outros vendedores que falam e não conseguem ser bem-sucedidos. Porque uma coisa é eu acreditar que o pastor Leandro Reis é um homem forte. Outra coisa é eu confiar que ele seja. Hoje Hum, nós temos uma igreja que prega que Cristo abre porta, que Cristo cura, que Cristo transforma, mas quando nós recebemos um laudo de um médico, a gente acredita que a palavra que o médico diz é superior à promessa que eu carrego. Eu sim, acreditei, mas eu nunca confiei. sim. Quando a gente confia, a gente descansa. Eu me lembro que eu era muito mais novo e se tinha uma história de um menino que estava num avião, a turbulência, e todo mundo desesperado, gritos, cada um invocando a sua, a sua divindade, e o menino brincando. E alguém intrigado, que eu assim, menino, nós estamos à beira de sermos destruídos. E você brinca, ele falou assim, é que o piloto é meu pai. Uou! Aí é loucura. Quando nós entendemos o poder do confiar, é diferente. Porque quem acredita, e aí eu vou usar o que eu falei durante 12 dias que eu vim falando sobre Marcos 5, quando Jairo sai de casa, Jairo acredita que levar Jesus dentro de casa traz a menina à vida, traz a menina a um momento saudável. Quando os homens que estão na casa saem e dizem para ele, desiste, para, Jairo agora é como que ele é tomado de impacto. Deu ruim. Jesus está olhando para ele assim, não temas, crê somente. O que Jesus está dizendo assim, com a mesma fé que você saiu para me buscar, agora deixe eu te conduzir, mas continue carregando a mesma fé. Porque a Uou! grande verdade, pastor Leandro, é que nós saímos, muitas das vezes, acreditando pela venda que nos é proposta, mas não tendo certeza. Será que é bom mesmo? Será que funciona? E, Jesus e- está dizendo. então, nesse ponto, que possivelmente a pessoa ouve a mensagem, gera fé. Fé é substantivo. Mas a fé funciona quando se torna um verbo, que é crer. Isso. Não é porque você não conjuga fé, mas você conjuga crença. Eu creio, tu crê, ele crê. O que o senhor está falando sintetiza esse sentimento. A gente precisa tirar a fé do campo substantivo e tornar ela um verbo que entra em movimento e gera um resultado. A crise nasce nesse ponto, porque eu creio que o que ele está dizendo é verdade. Eu tenho fé no que ele está dizendo, mas eu não tenho motivos para crer que ele é um exemplo para eu colocar isso em prática. E como a polícia. Olha, eu acredito que a polícia ela está aqui para instalar a ordem pública. Mas, de repente, numa blitz, eu não tenho total confiança se eles serão idôneos comigo. Essa é a crise da liderança, né? Quem está É por... ali, no ofício do seu dever, é um dever respaldado, é um chamado maravilhoso. Eu digo para o senhor que eu não saberia ser outra coisa, e não que eu não saiba ser outra coisa. Eu vendo, eu tenho minhas coisas.
Mas para mim, deixar de servir o reino pela palavra, servindo as pessoas, eu acho que para mim isso já é a morte. Não existe para mim. Eu entendo que uma vocação de um cirurgião é uma coisa linda, médico, professor. Eu sou um professor há mais de 30 anos. Caramba, são vocações maravilhosas. Mas o que toca a alma é o cajado pastoral. E aí é que nós hoje vivemos uma crise na liderança, porque isso é meu ponto de vista pelos anos que eu sirvo a Deus. Quando nós acreditamos em alguém, nós precisamos ter a confiança de que aquilo que ele fala, ele experimentou. Não dá para vender, né? Falando na língua terrena, Isso. mundo comercial. Não dá para o senhor vender um produto que o senhor nunca usou. Eu tenho que ser o primeiro consumidor daquilo que eu estou entregando, né? Então você tem que ser o primeiro a se convencer e experimentar. Vamos à Bíblia. Vamos à Sim, Bíblia. Pedro, Jesus chega e escolhe o barco dele. Ok? certo. Ele experimenta ouvir Jesus falar. Ótimo. Daqui a pouco Jesus manda lançar a rede. Ele lança. Quando lança, vem muitos peixes. Ele pede ajuda aos outros barcos. Os outros barcos são beneficiados pelo milagre que o barco de Pedro carrega. Só que a diferença do barco de Pedro para os outros é que os outros estão desfrutando de algo que alguém já viu. Pedro está tendo a experiência de ouvir e agora vivenciar o milagre. Peguei. E aí nós vamos mais além. Quando Pedro está indo em direção à Porta Formosa, tem um homem que quer viver a sua vida, só que não consegue ter a experiência de entrar no templo porque não é permitido. Só quando Pedro vê aquele homem pedindo esmola, Pedro não manda João falar. Pedro se coloca na posição e fala. Porque Pedro está dizendo, João, de hospedagem, tu é o cara. Foi por isso que o mestre mandou tu cuidar da mãe dele. Agora, experiência de levantar caído, quem viveu fui eu. Vou anotar Com isso todo aqui. respeito, fica para trás, vamos nos tornar um, mas deixa que eu Caraca. estendo a mão e levanto. Então, quem viveu a experiência e o milagre, não tem dúvida de que ele pode. A grande verdade é que hoje nós temos pessoas que não dão certo em outras áreas, descobrem uma metodologia de poder de convencimento, mas daqui a pouco ele entra em crise, porque ele não confia. Então, isso aqui tem muito a ver que a internet virou o palco dos doutores sem doutorados, Sim, dos quebrados ensinando os outros a ficarem milionários, das pessoas que não carregam testemunho familiar dando conselhos matrimoniais. sim. E aí eu falo da minha crise, porque de vez em quando eu me vejo, eu olho no espelho e enxergo um pouco de Asaf, ali no Salmo 73, que eu falo assim, cara, os caras fazem gato e sapato por aí, mas porque tem 1 milhão, 2 milhões de seguidores, porque um vídeo viralizou, essa pessoa se torna o conselheiro, o pastor da internet de multidões. E o senhor que, por exemplo, está lá toda sexta de manhã, e o senhor sai de lá às vezes 3, 4 horas da tarde lá da igreja, o senhor passa o domingo inteiro na igreja, que o senhor começa de manhã
e não tem hora para voltar para casa como ontem. Além de todos os gabinetes, todos os aconselhamentos, todos os socorros que o senhor presta. E às vezes, nós, pastores, corremos o risco de um desses conselheiros da internet ter mais acesso ao coração do povo do que nós. Exatamente por isso que o senhor está falando aí. Porque a internet, ao se tornar uma terra de ninguém, de doutores sem doutorado, de pastores sem rebanho. Porque, desculpe, mestre, pastor tem que ter ovelha para pastorear. Eu E sou seminário não forma totalmente a pastor, favor disso. né? Seminário não forma pastor. Seminário forma seminarista, teólogo. Ah, a pessoa faz ali uma academia 2, 3 anos, pega um básico ali. Não sou pastor, não. Você é um teólogo. Porque a experiência pastoral passa. Ontem, para o senhor ter uma noção, eu fiz aqui o último batismo do ano, onde eu tive a alegria de batizar o meu filho caçula. Estávamos indo para o almoço de comemoração desse momento tão especial, e no meio do caminho, uma pastora minha que estava indo para lá para esse almoço recebeu a notícia de que o pai dela morreu. Meu Deus. 12h40. E na hora o senhor vai saber, sabe aquela dor que está aqui na nuca? Porque agora eu estou indo para o almoço comemorar o batismo do meu filho, mas tem uma filha que está indo para o hospital reconhecer o corpo do pai para um sepultamento, e você celebra vida, morte, sucesso, fracasso ao mesmo tempo. E esses caras da internet não têm essa vivência. Não. Na verdade, é o que a gente está dizendo. Eles são portadores de uma palavra que fala de promessa, mas de não ensinar o povo a confiar. E aí é que a gente observa e pensa assim: e se ele não fizer no tempo que a gente determinou? Como é que a gente faz? Aí nós vamos à Bíblia, e por isso que é bom conversar com gente do nível do Senhor, porque a igreja precisa entender isso aqui. Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ter fé não é sair do culto sempre com aquilo que eu fui buscar. Ter fé é a certeza. Não alcancei hoje, mas sei que vai chegar. Então o que me resta é esperar. O texto que de 2 Coríntios, né? Que é a carta que Paulo escreve, que nem é a gente chama de segunda, mas é a terceira, né? É, Diz assim, ó, porque todas quantas promessas que há em Deus são nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Aí o cara pega esse texto e fala assim, irmão, pega aqui, porque tudo que está no seu coração, que é promessa de Deus, tem sim e amém. Mas é o que o senhor está falando, mas não é para agora. não, Porque a totalidade das promessas de Deus na nossa vida, eu creio que elas vão se cumprir, mas é promessas de Deus, não é desejo do homem. Porque se cumpre apenas a função de me alegrar, embora as promessas de Deus nos alegrem, mas se isso que esperamos, como o senhor está dizendo, só cumpre a função de me alegrar ou de resolver uma dor minha, Deus não tem compromisso com a minha dor e com o meu problema de forma imediata. Agora, glorifica o nome dele, torna ele exaltado na minha vida, engrandece o nome dele, porque, pastor Camilo, todo mundo quer um milagre para contar. Mas a gente esquece que para viver um milagre é necessário precisar de um milagre. Porque milagre é aquilo que se precisa, porque do resto a gente resolve, não é assim? e não. E pegar uma fala que o presbítero Bruno Almeida falou esses dias num trabalho de oração, mais precisamente, hoje fazem uma semana que ele falou isso. Ele disse que lendo a Bíblia, ele entendeu que o milagre vai muito mais além de Deus ter feito algo. O milagre tem a ver
com Deus de não deixar faltar. Aí eu ouvi ele falando, parei, né? Eu quero ver onde esse menino vai chegar. Ele é um garoto, tem idade de ser meu filho. Sim. Aí ele falou assim: a viúva que Elias diz que a farinha da panela e o azeite da botija não vai acabar, ela viveu um milagre instantâneo. Mas o maior milagre foi no período em que todo mundo tinha seca, na casa dela nunca teve falta. Será que o que está faltando entre nós é fazer essa geração enxergar que milagre vai muito mais além do que algo explosivo, mas de algo que nunca te falta? E o senhor concorda comigo que mesmo quando Deus não responde o que nós pedimos, mas só pelo fato dele nos dar graça para suportar enquanto o que nós precisamos não acontece, essa força para suportar já é um milagre em si. É um milagre. Estarmos aqui vivo é um milagre. Sim, John Maxwell ele diz, tem um dos livros dele que eu não lembro qual é, mas essa experiência ela me marcou muito. Ele já pastoreou e uma vez uma ovelha virou para ele e falou assim: pastor, como que o senhor me explica que, a partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus e me comprometi com o reino, com a obra, me tornei um ofertante, dizimista, uma pessoa frutífera, a minha vida piorou, as guerras aumentaram. Não era para ser diferente? A resposta dele é brilhante, mestre, quando ele diz assim: meu filho, Deus é tão bom que ele já viu o seu futuro. Ele já sabia que nesse tempo essas guerras iriam aumentar. E para você não passar por isso sozinho, não foi você que aceitou ele e veio para o reino. Foi ele que te encontrou e te trouxe para perto dele, para você suportar o processo porque ele está passando do seu lado. Eu falei, mudou a visão. Totalmente. E o dia que nós crermos que a totalidade da promessa está vinculada a esse brado aqui, ó. João, capítulo 19. Eu sou apaixonado pelo momento da crucificação. Jesus tirou, como dizem a juventude, Jesus tirou onda. É verdade. Se fosse dois garotões assim de 18, 20, tem 25 anos pregando, vai ser: Jesus é brabo, meu. Amassou. Jesus Amassou amassou. tudo. Não, Jesus tirou onda. A morte está vindo e falou: psh, você não me leva. Eu é que vou decidir a hora que eu quero me entregar. Segura a tua onda. Uau. Tu não aprendeu nada quando a gente se encontrou na casa de Jairo? Uou. Que eu deixei Jairo dentro do quarto, mas eu fui lá no céu pegar a menina? Qual foi o dia que eu te pedi autorização? Não é você que comanda, não, sou eu que comando. Tu tá de Uau. brincadeira? Eu fui salvar o filho da viúva de Naim, mas antes de chegar lá, eu passei no dia anterior, fechei a porta do cemitério curando o servo de um homem importante. Não é você que faz, sou eu. Você está esquecida que antes de eu chegar aqui, eu fui lá onde Lázaro estava e mandei ele sair para fora. A hora que eu quiser, eu me entrego. Não é você que decide, não. Aí parece que eu estou vendo Jesus assim, tirando uma onda, olhando para o céu, pede água para beber, mas aí ele dá um vinagre, ele não bebe, e aí tem um porquê muito básico, porque vinagre é resultado do fruto da vide. E ele tinha feito a promessa, não vou beber. Não vou beber, se eu beber, estraga tudo. Ele não bebe, aí ele pega agora. Ele diz assim em João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Ele estava dizendo assim: agora eu estou dizendo, encerrou tudo, consumou tudo.
Quando eu leio esse texto dizendo está consumado, eu consigo visualizar Deus por meio de Jesus Cristo. É por isso que Paulo escreve o que escreve lá na segunda carta, no capítulo 1, versículo 20. Ele está dizendo todas as promessas, só que elas foram culminadas em Cristo. Ele está dizendo, quando eu consumei, eu já cheguei em janeiro de 2026, mas para tua surpresa, eu já cheguei no dia 31 de 2026, em dezembro. Quando nós entendemos que esse consumado é ele dizendo, o médico deu laudo, mas quem define se você vai ficar vivo ou não sou eu, porque eu já consumei tudo. A casa que nós vamos ganhar, ele já consumou nesse dia. A saúde que vamos ter foi consumada nesse dia. A grande verdade é que nós estamos gerando um povo que precisa de coisas palpáveis para saber que Deus está com ele. Só que quem vive a totalidade da promessa, e aí eu vou recorrer lá atrás, quando o Senhor fala a Abraão, conta as estrelas, e lendo esse texto, eu acabei visualizando que Abraão não está de noite, está de dia. E aí, como é que se conta estrela de dia, meu Nunca pastor? foi sobre contar, nem sobre ver, né? Era acreditar confiando. Por exemplo, o senhor tem seu filho, Mateus, que é um pastor hoje, e eu tenho certeza que se outra pessoa mandasse ele pular, ele ia ter medo. Mas o paizão mandou pular, pula. Sabe Sim. por que não vivemos a totalidade das promessas? Porque a gente fala de um Cristo, mas a gente tem medo de pular nele. Oh. A gente tem medo de acreditar, porque tem horas que eu acredito e tem muita gente assim. E seria bom que esses que estão nos ouvindo compartilhem essa live. Tem muita gente assim acreditando que chegou onde chegou por causa do talento, que chegou onde chegou porque tem as suas conexões. Meu amigo, tudo bem, mas eu estou te dizendo que conexões te ajudam a entrar em alguns lugares, mas se estabelecer lá é só quem acredita no está consumado. Porque eu e o senhor conhecemos pessoas que tiveram um romper assustador e hoje estão derrotadas. Sim. E aí, como é que a gente explica isso? Eu sempre falo isso lá na igreja, que Deus é esse que manda você fazer uma coisa daqui a pouco e não me enganei, volta. Meu Não Deus. existe isso. E Jesus passou pela cruz e que bom, né? Por isso que eu amo conversar com o senhor. Esses dias o Bruno deu ataque de ciúmes aí. Ele falou que ia Ele é aparecer dado a aqui. isso, ele é dado a isso. Ele deu um ataque. "Não, agora você e o chefe estão de conversa e você me abandonou." Eu falei, que te abandonei, rapaz? Mas eu tô usando porque eu amo. O senhor sabe que eu amo o Bruno e o senhor também ama o Bruno, não tem como filho. Que bom que o senhor entrou na cruz. Porque pra gente, como o senhor falou, às vezes promessa é carro, é casa, é viagem, é passaporte, comprou o terreno da igreja e agora o local é próprio, papapá, papapá. Ok, não deixa de ser. Só que no caso de Cristo, a promessa era o madeiro, Sim, era a dor, era o vitupério, a vergonha, os cravos. Quando os soldados romanos levam o sopo à boca dele mergulhado em vinagre, isso pressupõe um ato de misericórdia de Roma, porque o vinagre ele era para cumprir uma função de anestesia. Jesus rejeita porque ele havia feito o voto perante os discípulos de não tomar o fruto da vida, mas ele também disse, não, essa dor aqui ela é necessária. Esse caminho é necessário. Porque sobre Cristo a promessa era cruz. E aonde eu chego com isso aqui? Porque ele acabou de orar no jardim, dizendo assim, Pai, se possível, passe esse cálice. Mas ele teve que enfrentar. O que o senhor diz para mim? Porque a gente está falando sobre a totalidade da promessa, e as pessoas no final do ano, pelo menos as que buscam a sabedoria, que deveriam buscar, elas fazem um balanço da vida e pensam assim, poxa, o que aconteceu comigo em 2025 de bom? O que aconteceu comigo em 2025 que não foi positivo? E onde eu errei?
É isso que eu acredito que as pessoas devem fazer de forma pessoal, familiar. Eu e a Priscila aqui, a gente saímos de um 2005 de uma formatação, de viagem, de não sei o que lá. 2026, nossos planos agora são completamente outros. E estamos em acordo com isso. Mas o que, que o senhor me diz quando Deus não responde do jeito que eu espero? Exemplo. De repente tem uma irmã, tem um irmão aqui, que deu o casamento dele foi à bancarrota. Mas é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, que está disposto a perdoar, está disposto a ceder, está disposto a continuar. Está orando, buscando, jejuando, e Deus não restaurou. E aí? A promessa não é a família? Por que, que Deus não está restaurando o que eu estou pedindo, que se essa restauração é para a glória dele? Como que a gente responde isso para esse irmão aqui? Aí eu vou usar João 9. Quando os discípulos viram para Jesus assim, no versículo 2, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus é bravo mesmo. Jesus olhou para ele assim: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Mas foi assim para que se manifestem nele as Bom, obras de Deus. é isso. Ô, acorda aí, a gente pega o aviãozinho aqui, você tá vendo, né? Manda para todo mundo. Não, porque assim, o que o povo não entende é que tem coisas que não é você errou ou alguém errou. É Deus preparando o cenário para manifestar as obras de Deus em alguém. Agora, a nossa dificuldade, meu pastor, é que essa geração é a geração dos prazeres. Por isso a gente precisa alimentar prazer toda hora. Só que quem caminha com a promessa que recebe, nem sempre vai ter prazer. Vai ter Getsemane, para Uau. depois ter a totalidade. E aí, o texto é claro. Vamos parar de buscar quem é o errado e vamos procurar saber. Isso é para manifestar a tua glória. Isso é para manifestar as tuas obras. Que, por exemplo, eu estou orando, eu sou homem de Deus e eu vou entregar na mão do Senhor. Ah, legal. E o Senhor falou assim, mas eu não vou responder. Não, mas eu estou pagando preço. Eu acho que o Senhor olha lá de cima assim, como é que é? Não entendi direito. Eu estou pagando preço, minha fidelidade. E o Senhor está dizendo, você não tem fidelidade nenhuma, porque o que você quer que eu faça não é para que manifeste as minhas obras. É para que o povo ache que você é o cara e é superior a mim. Uh, Deus não esquece. atende caprichos. Deus não atende caprichos de homem. Deus só faz aquilo que manifesta a glória dele. A grande verdade é que tem orações não respondidas porque é capricho. Eu já vivi uma experiência com Deus há muito tempo atrás, quando eu fui assaltado, que eu fiquei com raiva, eu queria jogar praga mesmo. A Vera. Sim. E aí a Beth, Camilo, ora. Eu falei, não, não vou orar, estou com raiva, Deus não vai me ouvir. E aí eu fui para a oração, eu não vou esquecer disso não. Quando eu cheguei no culto, uma irmã, na hora que eu fui descer, acabou o trabalho que eu fui descendo, sabe aquele momento que Deus não fala nada? A irmã missionária Sônia me segurou na hora e falou assim, meu pastor, deixa eu lhe dar uma palavra de Deus. E eu com a raiva tremenda, tinha sido roubado, levado meu carro, levado tudo. Ela falou assim, Deus falou comigo que a proposta do diabo era querer denegrir sua imagem nesse assalto. Mas se o senhor ficar em silêncio, Oh. Deus vai guerrear.
Pastor, eu fui assaltado em uma região em que a rua aonde meu carro ficou, e depois eles deram fim, porque nunca apareceu, era a rua de uma igreja que já não conseguia cultuar pela presença dos homens que andavam fora da lei. Depois daquele assalto, nunca mais aquela igreja teve dificuldade. Um belo dia eu estou na igreja, num trabalho, me chega uma irmã que mora nesse lugar. E fala para mim: bendito o dia que o senhor foi assaltado. Meu Eu falei: Deus. como é que é, irmã? Era bendito o dia. Deus usou o seu assalto, olha que loucura, para pôr fim à nossa falta de paz dentro da comunidade. Meu Depois do seu Deus. assalto, nunca mais teve nenhum naquela região. Eu falei: por quê? Ela falou assim: porque a polícia está lá dentro acampada. E agora acabou aquela bagunça. Aí eu falei: ah, que bonitinho. Quer dizer que Deus, para te dar vitória, tirou meu carro. Ela: pastor, não sei. Eu só sei que a vitória chegou para a gente. Aí eu lembrei da irmã Sônia: se tu fechares a boca, eu guerreio por ti. Pastor, meu carro foi levado e eu consegui, com o seguro, a tabela FIP. E eu precisava vender ele. Eu não estava entendendo que Deus queria beneficiar um povo para depois me beneficiar. Agora, para a gente compreender isso, tem que entender que tudo passa quando ele deu brado. Está consumado. A grande verdade é que a gente acha que ele não consumou nada. A gente acha assim: não, Deus pode, não, Deus vai. E eu sempre falo isso lá na igreja. Quando eu vejo esses irmãos muito cheios de fé, não, porque eu determino, eu decreto. Eu É. falo: opa. Aí eles começam cheios de gás. Até a hora que o médico chama assim: o quadro piorou, já não temos mais nada que fazer, procurem aí um meio de se consolarem. Aí os crentes vivem assim: meus irmãos, vamos orar para que Deus faça a sua vontade. Ó, meu pastor, se eu comecei orando, dizendo que Deus ia fazer, agora depois da palavra do médico, eu mudo posando de fé para Deus fazer a sua vontade. Você nunca creu que Deus era soberano? A- Porque a- quem crê que Deus é soberano já tinha orado desde o primeiro momento Aí para Jonas Deus dá uma fazer a aula. vontade. Aí Jonas dá uma aula, que apesar de ser o conhecido profeta fujão, capítulo 2, ele está no ventre do peixe, ele inicia a oração com um tom melancólico e vitimista. Por que que eu estou aqui? Não é justo, eu acho que não deveria ser assim. Só que no verso 9 ele muda a sintonia da estação da rádio, e ele diz assim: mas do ventre do peixe eu vou tomar uma decisão, eu vou prestar louvores ao Senhor. Aí no verso 10 Deus fala assim, aí o texto diz assim: então Deus falou com o peixe. Quando ele muda o tom da oração dele, ele entende o seguinte, é minha visão desse texto, né? Promessa para Jonas. Qual era a totalidade da promessa? Deus já tinha dito: Jonas, filho de Amitai, levanta-te, vai, prega para Nínive. Essa é a promessa de Deus para ele. Ele quis viver outra rota. Ele tinha os motivos xenofóbicos dele, ele não gostava do povo, é problema dele. Porque direção de Deus, pastor Camilo, a gente não deve questionar, né? Vamos lá. Dos cegos que Jesus curou, eu vou voltar a Jonas. Se o senhor for olhar, ele não curou nenhum cego do mesmo jeito que curou o outro. Que Não. com um, ele dá uma palavra. No outro, ele faz uma bola de lama, põe ali no olho e vai lá Não. e E lava-te. interrompendo o senhor, e esse que ele faz a bola de lama, nem pediu para ser curado, não, tá? É Ele ele nem que. estava ele nem tava vendo Jesus. É Jesus que decidiu olhar Que ele. resolveu. Aí o cara de Jericó tem que gritar, aí vai lá. Jesus não curou os cegos do mesmo jeito para não gerar em nós, acredito que seja, o Warren Wisby fala sobre isso,
uma expectativa de que Deus trabalha com fórmulas prontas. Olha, cego é assim que resolve. Problema de dinheiro é assim que eu resolvo. Elias, no momento ele vai viver uma provisão pelo viés de corvos, daqui a pouco ele está vivendo a provisão pelo viés de uma viúva, e mais lá na frente ele está vivendo porque o anjo aparece levando pão para ele. Não foi do mesmo jeito. Então é uma tolice a gente acreditar que a totalidade da promessa de Deus na nossa vida, ela está baseada no modelo do que aquele irmão ali está vivendo também. É o mesmo Deus que opera, mas ele não é obrigado a operar do mesmo jeito. E, Se e- e diz... quem, e quem vive a totalidade da promessa, eu vou pegar um gancho no que o senhor falou de Elias, porque a gente fala de viver a totalidade da promessa, mas acreditando nos nossos recursos. Quando Elias multiplicou a farinha da panela e o azeite da botija, a grande verdade que o último bolo que a farinha e o azeite da viúva fez foi o que ela ofereceu para Elias. Todos que ela comeu depois nunca teve a ver com a farinha dela e o azeite dela. Teve a ver com o azeite e a farinha que Deus tinha multiplicado. Então vamos parar com essa marra de achar que não, isso aqui está acontecendo porque eu artilharia, porque eu guardei. Não, não. Nós estamos vivendo do azeite e da farinha que ele multiplicou e nos está dando a moral de usar. Então, isso aqui, aí o senhor abriu minha mente. Porque tem pastores que nos assistem, líderes, pastores de igreja. E um dia desses aí, coisa de um mês e pouco atrás, um amigo me procurou e falou assim, cara, eu tô em crise. Por quê? Eu vou completar 25 anos de ministério. Cara, sério, pastor. Cara que ora, pacienta com responsabilidade, sabe? É bíblico. Cara, sério. Ele falou, vou completar bodas de prata agora no meu ministério e a minha igreja ainda paga aluguel. Eu tô vendo aí a galera que com 2, 3 anos compra terreno, faz obra, não sei o que e tal. Vivendo a provisão de Deus. Aí naquela hora Deus me deu uma palavra que a gente sabe quando é Deus enchendo nossa boca, né? Eu falei assim, irmão, por que você está chamando de provisão de Deus aquele cara ali que comprou? E você não considera a provisão de Deus o fato de 25 anos você estar pagando aluguel fielmente, todos os meses? Qual é a diferença de um milagre para o outro? Porque se você há 25 anos está pagando fielmente o seu aluguel, isso também é provisão de Deus, isso não é sua competência de gestão, não. Aí eu me reporto aos cegos, a diferença é que ali Deus resolveu fazer daquele jeito. E na sua vida Deus está fazendo desse jeito aí. Mas ambos são provisão de Deus, ambos é fruto do estar consumado. Sim, e é isso que a gente não consegue perceber. Porque a gente vive hoje num mundo comparativo. Pronto, Eu é quero isso. ter o padrão da igreja que Deus lhe confiou, quando na verdade Deus estabeleceu para uns medidas de 30, para outros de 60. Só que a gente acha que tem que ser todo mundo igual. Gente, um mundo só de Camila ia ser horrível. Eu E de falo sempre Leandro ia ser isso. insuportável. Tem coisas que a gente precisa entender que é multiforme graça. E isso é complicado. Eu estava vendo o dia que o senhor fez a live do Natal e eu me amarrei do senhor falando sobre negócio da árvore, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, que cabeça boa. Por quê? Porque a gente pegou algumas formatações e aí a gente fica tentando fazer, que tem assim, e o senhor foi rasgando e trazendo o povo à realidade. Eu hoje estou mais magro, mas eu já fui muito mais gordo. Ainda estou gordo, mas não tanto quanto já Não, mas fui. o senhor tá ficando slim, já tá Não, usando ó, umas blusas ó, estampadas hoje aí, eu ó. estou Olha a com blusa uma aí, ó, ó. do Snoopy. Hoje é do Snoopy. Eu tô amando esse esquemão aí, hein? Hoje é do Snoopy. E na época, todo mundo. O senhor usa essa roupa porque eu falei, porque gordo não acha roupa toda hora. É a Não roupa era que uma, que, escolhe a gente, né? Não é a gente que escolhe a roupa. não era uma questão de santidade.
Meu Era uma Deus. questão de necessidade. E aí pessoas não conseguem, e eu vou pegar o gancho disso aí, viver a totalidade da promessa, porque a gente está entregando às pessoas fórmulas prontas. Ó, se fizer assim, vai acontecer. Se fizer... Não é assim. Eu vou contar uma experiência aqui, se eu me permitir, que eu vivi. Não, a live é sua. Eu tô aqui Nós fomos um dia orar pela filha do saudoso pastor Horácio da Silva Júnior, e ela estava cancerosa. E quando chegamos lá para orar, eu me lembro disso como fosse hoje, estava eu, a missionária irmã Solange, estava o esposo hoje ela é pastora, a pastora Sueli, estava o pastor Ailton, e de repente, no meio da oração, a missionária irmã Solange virou e falou assim: Deus mandou eu fazer algo aqui. Aí eu parei, né? Gente que acredita no Deus que fala, e ela falou assim: Camilo, Deus mandou você dar 7 voltas. Olha que doideira, pastor. Na Sueli, ela vai ficar de joelho na Sueli e você vai dar 7 voltas nela. E você não vai falar nada, você só vai falar Jesus, Jesus, Jesus. Eu tinha que dar 7 voltas só pronunciando o nome Jesus. E ela viria atrás, me acompanhando. E o restante dos que estavam na sala deveriam permanecer orando. Demos as 7 voltas, pastor Ailton Martins virou e falou assim: viram alguma coisa? Eu falei assim: eu não vi nada. Eu apenas obedeci o que Deus mandou fazer. Acabou o trabalho, não teve nenhuma revelação. Essas 7 voltas, fiz isso, fiz aquilo. Não, não, só teve 7 voltas. A palavra era essa. A missionária maçonense sempre foi muito segura no que Deus dava a ela, ela também não se importava muito, dar muita explicação para ninguém, não. A pastora Sueli foi se operar. Quando chegou lá para operar, que o médico foi fazer a cirurgia, ele depois a chamou e falou assim: o que aconteceu com você acontece, mas o corpo levaria entre 15 a 20 anos para que isso pudesse ocorrer. Trazendo para a nossa linguagem, ele diz que o corpo dela liberou como que fosse uma camada protetora, pegou o tumor que estava no seio, envolveu e encapsulou ele. Quando ele operou a pastora Sueli, ele removeu o tumor que estava encapsulado. Uau. E a palavra dele para ela foi essa: você morre de outra coisa, de câncer não. Está vivo Me, até hoje. me, Quando ele falou isso para ela, ele falou assim: o que que você fez e aonde você foi? Ela falou: não fiz nada. Foram crentes que deram 7 voltas em mim falando só o nome de Jesus. Ou seja, o nome de Jesus foi envolvendo o tumor. Envolveu. eu Jesus não podia creio. ter retirado? Podia, mas Podia. ele queria manifestar o poder dele. E muito mais que isso, queria ensinar a gente que aquilo ali não era uma doutrina, era um mistério da fé. Porque não significa que agora eu vou pegar qualquer enfermo, vou dar 7 voltas. E nunca Pronto. mais eu dei 7 voltas em Ali ninguém. foi um comando que Deus deu à missionária e ela comunicou o Senhor, era para aquele momento, era para aquela hora, era para aquela experiência. Caramba, o Senhor entrou num negócio agora. Caramba. Por quê? Esse veneno de transformar a experiência em doutrina É um perigo. é um veneno. E as pessoas não estão vivendo totalidade da promessa porque elas estão se consubstanciando na experiência daquele cara ali. Aí a esperança dela é: se Deus fez com ele, Deus pode fazer comigo. É lógico que pode. Mas se Deus quiser fazer diferente? É isso que a gente precisa entender em Deus. Que Deus não tem uma fórmula pronta. Deus tem um povo de fé que acredita naquilo que ele fala e confia. Porque se o senhor fosse olhar para a sua realidade hoje, o senhor estaria no lugar que o senhor está?
De A forma alguma. nossa realidade financeira não permite. Não. E o que é isso? Uma palavra liberada. A grande verdade é que os hinos de hoje, e eu queria que o povo não interpretasse mal, está gerando um povo que precisa de arrepio para saber que ele está presente, Fala mais, fala mais. de um fundo que me faz estar numa êxtase. Não. Quem vive a totalidade da promessa não tem medo do que vai acontecer, porque carrega a promessa. Ontem eu preguei um sermão na igreja em Atos 12, Ó, eu preguei Atos 2 aqui também ontem de manhã. e olha que doideira, então, olha como é que o céu faz as coisas certas. E eu falei para a igreja o seguinte: antes de Deus fazer, antes de Jesus fazer com que Pedro se levantasse, ele mexeu na estrutura da porta, pôs fim a uma porta manual para uma porta automática. Porque quem decidia quem entrava e quem saía era o carcereiro. Agora o céu está dizendo: quem decide quem fica sou eu. Levanta, Pedro. Sai fora. Porque tu não viu porque tu estava dormindo. Mas enquanto tu dormia, eu já estava alterando a A estrutura da estrutura. porta. Oh, Não é mais manual, é é automática. isso. É sensor de presença. E aí Pedro está ali, e isso é bacana, eu falei isso lá na igreja. Porque para viver o milagre, a gente precisa de portas automáticas. Mas para entrar no ambiente onde o milagre foi realizado, não tem porta automática, é porta manual. Tem que Ele está bater. batendo. A porta de ferro Deus abriu. A de madeira Pedro tem que bater. Bater para alguém abrir. E como é que eu Oh, quero viver a totalidade da promessa com essa síndrome do isolamento? Como é que eu quero viver a totalidade da promessa com um olho em alguém? Porque a gente fala muito mal da irmã Penina, mas a irmã Ana também era problemáticazinha. é. Porque a Era grande verdade, problemocêntrica, né? Eu chamo a, de a, gente problemocêntrica. Ela acha que ela é o centro de todos os problemas do mundo. não, e o que mais me preocupa, meu pastor, é que devido a gente tratar a Ana com atos proféticos, a gente alimenta mágoa. Porque ela recebe porção dobrada e nunca acreditou que aquilo que o marido trazia era o alimento dela e do menino que ia nascer. Ao invés de ela ver o ato profético, ela está olhando: por que, que eu não produzo? Por que, que eu não gero? E ela quer gerar, não é para Deus ser glorificado, é para mostrar para a Penina: tu gerou, mas eu também Eu também posso. posso. A grande verdade da não vivência da totalidade da promessa tem a ver com uma geração que está preocupada em querer mostrar alguma coisa para alguém. E a resposta do marido de Eucana para ela ela é chocante e libertadora. Quando ele fala assim, mas eu não sou para você melhor do que 10 filhos. De certa forma, chefe, o senhor concorda que ela já vivia um nível de milagre que, por outro lado, Penina não tinha. Que Penina tinha filhos, mas não tinha o amor e a atenção de Eucana. Sim, sim. Ela não tinha filhos. Eu vou contar uma coisa para o senhor aqui, queria a sua análise sobre isso. A gente está falando de totalidade da promessa. O senhor sabe que o Diante do Trono arrebatou o Brasil aí pelos anos. Sim. Início do ano 2000 era Diante do Trono. Ana Paula Valadão. Eu fui na gravação do DVD no Campo de Marte com 2 milhões de pessoas ali. Eu cheguei lá às 7 horas da manhã, já tinha meio milhão de pessoas esperando. 7 horas da manhã, um negócio que só ia começar às 7 da noite. E aí, numa conversa com alguns pastores, o pastor Gregório estava nessa mesa, e aí alguém falou assim: rapaz, Deus deu o Brasil para Ana Paula e tal.
mas não deu filho, porque nessa gravação do Campo de Marte ela abriu o coração sobre a ausência de filhos. E aí o pastor Gregório disse o seguinte: gente, vocês já pararam para ver que Deus não vai dar tudo? Nunca Deus vai dar tudo para essa pessoa, para a única pessoa. Mas Deus é um Deus de compensações. Porque a Ana Paula não tem o filho que ela está querendo ter. Mas Deus deu o Brasil para ela. Aí ele disse assim, pode anotar aí. A hora que Deus der o filho, Deus tira essa projeção. Que Deus não vai dar tudo. E foi exatamente como aconteceu. E aí ele termina essa explicação, e aí eu quero a sua análise sobre isso, ela que é importante. Ele termina dizendo assim, porque a impressão que eu tenho é que se Deus der tudo pra gente, a gente fica soberbo e esquece do princípio da dependência. Aí eu devolvo a E, bola pro senhor. e isso é uma verdade. Se toda hora Deus atender todos os nossos pedidos do jeito que a gente impõe, a gente para de ser um adorador dependente para ser um mimado independente. Porque aí toda hora eu quero determinar isso, eu quero determinar aquilo. Pastor, tem coisas que a gente vive que a gente não gostaria de viver. Sim. Mas é aquilo ali que deixa a gente conectado ao céu. O Senhor falou assim, Paulo, se tu quiser continuar recebendo revelações gloriosas, o espinho tem que permanecer. Fala mais. Se não permanecer, tu para de receber revelações. Existem coisas... E aí eu não estou falando, e eu quero deixar isso bem claro, minha irmã, meu irmão, não, mas Deus está me usando, mas meu filho está nas drogas. Seu filho está nas drogas porque você não foi mãe. Porque o segredo real de uma mulher de Deus, um homem de Deus, é entender a hora de deixar de ser profeta para ser mãe ou pai da sua casa. Porque Débora tem a palavra profética, mas Israel só vence quando ela se coloca na posição da mãe de Israel. Eu não estou dizendo que nenhum filho não possa vir dar trabalho, não é isso. Eu só estou te dizendo que tem muita gente validando alguns caminhos errados em nome de uma entrega na obra. Não tem lógica isso. Quer dizer que eu estou me dedicando para Deus e a minha casa está sendo toda destruída? Pode até ter um ataque, mas já tem tempo determinado para acabar ele. Eu creio nisso. Porque Jó disse isso, eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará. Esse negócio da irmã morrer com os filhos tudo perdido, que é isso? Onde está a palavra? Eu tenho meus questionamentos sobre essas coisas. Eu também. Entendeu? Eu fico vendo aí, eu entendo, porque tem muita gente, meu pastor, que está dizendo que está vivendo a totalidade da promessa, está no ativismo Boa. daquilo que ele chama de promessa. E nós precisamos, enquanto pastores, começar a combater isso, porque vai chegar uma hora que essa loucura de tô aqui, tô acolá, não tem tempo, será que é reino mesmo? Ou será que... E um dia eu ouvi uma palavra do Senhor que eu guardei. O Senhor falou assim, as pessoas precisam sepultar o menino carente que carrega. Nós estávamos falando de dinheiro. Sim. E o Senhor falou assim, tem gente que ganha muito, perde tudo, porque ganha, ele tem que comprar um tênis novo, um sapato novo, sem necessidade de usar. O adulto bem-sucedido está se vingando da criança escassa. E aí, nós precisamos pregar isso. Porque nós temos uma geração que recebe a promessa e não sabe o que fazer com ela. E aí eu vou me basear no que Eliseu deu conselho à mulher. Primeiro paga o que deve. Depois tu e teu filho vivei do resto. A grande verdade é que a gente tá apostando é a viver na promessa cheia de B.O. pelo caminho. Caraca, o senhor falou um negócio aí, deu um estalo na cabeça agora. Que aquela mulher que era rica e não tinha filhos, eu amo esse texto, porque primeiro é uma mulher que tem filho, mas não tem pão, porque o pão vai acabar. Cena seguinte,
tem pão, mas não tem filho. Aí você vê, Resumindo, é uma mulher que se sente vazia cheia e uma cheia que é vazia. uau, acabou. É isso aí. Aí ele entra na casa dessa mulher, porque ela faz o quarto ali e tal. Deus dá o filho que foi profetizado, filho cresce. Só de convir que esse filho é uma promessa de Deus, porque Deus usou a boca do profeta. Daqui a esse tempo você vai ter. Só que daqui a pouco o menino está trabalhando com o pai. Meu Deus do céu, olha isso aqui, pastor. Ele sente uma dor de cabeça e vem a óbito. Aí alguém está perguntando assim, ué, mas se Deus deu, por que morreu? Por que coisas de Deus morrem? O que a gente tem que entender, pastor, é que Deus pode te dar uma empresa, mas essa empresa ela está sujeita a leis naturais. Não é porque é de Deus que Deus tem que sustentar em todos os níveis. A partir daqui, é minha responsabilidade cuidar do que Deus deu. E que em alguns momentos, mesmo cuidando com todo zelo, coisas que Deus dá pode ter um tempo de vida. E não significa que deixou de ser de Deus e que eu deixei de ser de Deus. Exemplo, Deus pode dar um carro para alguém? Pode, através do trabalho e tal. Você vai comprar o carro. Aí agora você não trocou o óleo do motor? Vai bater. Você não pagou IPVA? Vai ser rebocado. Então, coisas que Deus dá, elas podem ser o cumprimento de uma promessa na sua totalidade, mas a partir daqui elas estão sujeitas a leis humanas. Porque o senhor há de convir. O senhor está num local em Nova Iguaçu, eu sei, porque sou, né, como eu disse, cresci na Baixada Fluminense, conheço um pouco da realidade do povo da Baixada Fluminense, que é um povo maravilhoso, um povo lutador como o gonçalense, mas não é um povo abastado como aqueles que estão na Barra, ou que estão no Não. Recreio, no Leblon. É um povo que luta muito para ter alguma coisinha. Esse povo que senta na cadeira, e que são apacentados pelo senhor aí, é o povo que muitas vezes é aquela irmã que já se aposentou, mas continua acordando às 4 para fazer uma faxina. É aquele cara que já se aposentou, mas ele continua trabalhando para trazer um complemento. E aí fica essa grande questão. Essa obra é de Deus. Mas se o senhor não tiver inteligência de gestão financeira, gestão emocional, gestão bíblica, pode ser de Deus, mas ainda assim não resiste ao tempo. E outra coisa, pastor, se a gente for variar esse texto mesmo que o senhor falou, morreu. Só que a morte daquele menino era o certificado de restituição quando ela voltasse da peregrinação. Sim. Porque o que faz ela receber as terras dela com correção do trabalho produzido não foi a beleza dela, não foi ela ter batido na casa do rei, foi a palavra que o rei estava ouvindo acerca do milagre que ela tinha vivido. Então tem Ele coisas que estava estão fazendo essa irmã chorar hoje aqui, que amanhã vai ser o passaporte do maior milagre. Porque o filho foi um grande milagre, a ressurreição do filho foi um grande milagre. Agora, o coração do rei se inclinar para uma restituição de 7 anos de trabalho sem ter trabalhado, às vezes eu convi que é um negócio doido, né? E aí cai naquilo. Quem errou? O João menino, 9, né? seus pais. Aí o senhor diz, não tem erro. Só tem um propósito de manifestação de obras. Entender essa questão da manifestação de obras vai libertar muita gente que vai ouvir essa live. Porque tem Caraca. gente se condenando. Porque alguém falou, não, fulano está enfermo, porque isso, porque aquilo. Eu mesmo, outro dia, liguei para a irmã, eu nunca passei por isso, espero em Deus não passar. Sepultar um filho é uma coisa, deve ser Sangue de a pior Cristo. coisa do mundo. A mãe sepultando, e quando eu liguei para ela, ela, pastor, Deus está pesando a mão em mim. Eu falei, irmã, acaba com isso. Deus não está pesando a mão na senhora hora nenhuma. A senhora está vivendo
apenas aquilo que tem que ser vivido, porque os dias do seu filho foram contados por Deus. Aí eu lembrei a ela, eu falei assim, senhora, lembra quando esse menino nasceu? Os médicos disseram que ele não viveria, Deus lhe deu o privilégio de ter ele por 34 anos. Ela estava em prantos quando eu acabei de ela falou assim, Deus trouxe consolo para mim com a sua palavra. Meu Deus. Por quê? Porque hoje nós temos muita gente que está sendo subjugada por pessoas que desfrutam da palavra que eles pregam e da credibilidade que ganharam dos outros para manterem o rosto coberto. E aí, para manter o rosto deles coberto, eles vêm botando fardo no povo. Fardo. Não, Deus prometeu isso. Sabe por que não cumpriu? Porque você não fez isso. Não tem nada a ver. Tem a ver com está consumado. Porque dele, por ele e para ele. Princípio, meio e fim. O dia que a gente entender que em Cristo tem princípio, meio e fim, Jesus está dizendo, eu sou o princípio. No meio eu estou. Mas tudo culmina em mim. O E senhor está aí, se a falando isso gente aí. for analisar sobre a ressurreição, uma Jesus ressuscita dentro de casa, outra ele ressuscita indo ao cemitério, a outra ele ressuscita já no cemitério. Jesus dizendo, se eu não chegar no início, eu chego no meio. Mas se eu não chegar no meio, pode ter certeza, no fim eu chego. O senhor está falando isso aí, eu vou dar minha última fala aqui e devolvo para o senhor fazer as considerações e já deixar aqui, pastor, o convite para o próximo, porque Vamos marcar. eu tô bebendo aqui, estou comendo, eu fico aqui, se deixar. Quando eu era moço e queria me casar, mas eu era um vendedor de desinfetantes na rua, vendia desinfetante, amaciante e detergente. E aquilo ali, na minha consciência lá, não seria o suficiente para eu manter uma casa. Na minha cabeça, não, eu tenho que ter um negócio fixo, que é a cultura que é mais vigente, né? Não, tem que ter o fixo, tal do fixo, o certo, que não é certo, o garantido, que não é garantido. E aí Deus usou um homem que hoje já descansa no Senhor, o seu Batista, que ele tinha um aviário que estava fechado há uns 6 meses, que ele não tinha mais condições, já estava meio cansado e tal. E aí ele tinha um mini mercado. E, obviamente, ele preferiu continuar tocando o mini mercado e fechar o aviário que era do lado. E aí, numa oração dessa, ele estava lá, eu fui lá nessa oração, me deram uma oportunidade, eu dei uma palavra de 10 minutos, no final, ele falou, meu filho, você está fazendo o quê? Eu contei para ele, ó, eu vendo desinfetante e tal. E, rapaz, eu tô com um aviário fechado, montado, esse aviário faz tanto por semana, você não quer arrendar esse aviário, não? Tá montadinho, é só você chegar lá, já tem uma clientela, porque o mini mercado é do lado. E eu não vendo frango, carne, essas coisas no mini mercado. Na hora eu vi aquilo ali como uma porta de Deus e foi, porque foi a partir disso que eu queria. Falei, agora eu tenho um comércio. Eu sou dono de um aviário. Não era dono, mas, né? Me senti um dono, que era um arrendatário. E marquei data do casamento. Falei, agora eu vou arregaçar, irmão. Eu tenho um aviário. E aí, ok. Casei. Nessa época eu morava de zelador da igreja Assembleia de Deus em Heliópolis. Então tinha uma casa acoplada à igreja. Eu era o zelador, então eu limpava a igreja, zelava pela igreja e ia para o aviário. Só que todo domingo, pastor Camilo, meu coração gelava, porque eu tinha que abrir o aviário e eu vi os irmãos passando com a Bíblia, a revista da escola dominical debaixo do braço, arrumados, e eu naquele ambiente fedorento. E aquilo foi me dando tristeza, eu queria estar na igreja. Aí um dia, o dirigente da igreja, da congregação que eu era, ele caiu. O presidente veio, empossou um diácono e virou para mim, que eu era um auxiliar de trabalho, e falou assim, ajuda o Saulo aí na obra. Mas como que eu vou ajudar esse domingo eu estou no aviário? E aí eu fiz um voto a Deus. Eu falei, Deus,
Eu não vou mais abrir o aviário domingo, não. Eu tenho isso até num livro meu que já esgotou a quarta edição. Eu pretendo fazer a quinta edição ampliada desse livro, que é O Próspero. Eu conto a minha história e atrelo ela a textos bíblicos. E aí eu fiz o voto, falei, não vou abrir mais o aviário domingo. Mas domingo, pastor, o aviário vende o que ele vende de segunda a sábado somado. E aí a metade dos irmãos batiam nas minhas costas e diziam assim, rapaz, Deus vai te honrar. Uma outra parcela dizia assim, ó, você tá doido, você vai quebrar. No meu coração não estava preocupado nem com uma coisa nem com outra. Eu queria era estar na igreja e joguei nas costas do voto que eu fiz com Deus a responsabilidade da coisa dar certo. Eu falei, Deus vai me honrar porque eu estou fechando o aviário domingo para estar servindo na obra. E o que aconteceu? Em 3 meses o aviário realmente quebrou. Não tinha como sustentar, porque domingo era o faturamento do aviário. E aí, quando quebrou, devolvi o seu Batista, sem dívida com ele, mas devolvi. E fiquei na Rua da Amargura, profissional. Esvaziei o freezer com linguiça e canja de galinha que tinha, enchi minha geladeira e por um tempo foi isso que eu comi. Estou num trabalho de oração, isso já tem aí uns 2 meses para frente, depois que o aviário faliu, contando meu testemunho de prova, porque a gente conta testemunho de deserto, né? Não, tal, fiz isso, aí o aviário faliu e eu aqui estou esperando no Senhor. No final veio uma irmã e falou assim, rapaz, você quer... Eu tenho uma fábrica de vassoura. Você quer vender vassoura para mim? O nome dele é Cláudio, não esqueço ele nunca mais. Eu falei, amigo, estou precisando de dinheiro. Eu vendo vassoura, só não vendo droga. No outro dia eu estava lá, peguei vassoura de pelo, piaçava, rodo, espanador, talão, um bloco de pedido e fui para a rua a pé. Volto no final do dia com 60 dúzias de vassoura vendidas. Quando ele olhou o talonário, ele falou assim, cara, você não pode trabalhar para mim não, porque você vende muito. Ué, não, porque minha produção é caseira, eu não tenho como produzir. Se você amanhã vender isso aqui de novo, eu vou levar 2 semanas para entregar, 2 dias de trabalho seu. Aí ele falou assim, mas eu conheço uma gráfica que está precisando de um vendedor bom. Você tem curso superior? Eu falei, não tem não, mas eu quero ir lá. Resumo da ópera. Fui para a gráfica andando de Heliópolis até Comendador Soares. Cheguei lá 8 da manhã, fui entrevistado 1h da tarde e fui contratado. Ali a minha vida financeira teve uma virada de chave e a minha vida profissional também. No início, o que eu dizia assim, caramba, que droga, o aviário fechou. Hoje eu digo, glória a Deus que o aviário fechou. Porque se o aviário não tivesse fechado, talvez até hoje, pastor, eu estava matando frango em 2026. Quando nós entendemos que aquilo que Deus revelou para nós tem um tempo de totalidade, a gente sai do raso e acredita e faz o resto do percurso a nado. A grande verdade é que nós temos uma geração com água nos pés, águas no joelho, água nos lombos. E essa geração gosta de água nos pés, no joelho e nos lombos, porque tudo que eles fazem para Deus tem ainda a interferência deles e o poder de decisão deles. Quando é a hora de ir a nado, eu não tenho coragem. Morra aguda, é aí mesmo a gráfica. Quem Concordo, pastor. quem quer viver a totalidade da promessa tem que acreditar naquilo que carrega de Deus. Tem coisas que a gente não está vendo, mas já está preparada. Eu ontem, quando ministrava sobre Atos 12, eu perguntei ao menino que eu usei como Pedro. Eu falei, você está trabalhando? Ele falou, sim, estou. Eu falei, que garantia você tem que em 2026 você continue empregado?
Ele parou assim, nenhuma. Eu falei, eu vou te dar um meio para você ter garantia. Ele qual? Segue-me. Porque essa foi a palavra do anjo. Pedro, só me segue. Quem pisa onde Deus pisa, quem segue o direcionamento de Deus, já sabe o destino final. Totalidade da promessa não vai acontecer com as nossas crises de mimados, mas vão acontecer quando eu não tiver medo de seguir. E aí, como o senhor disse, nós vamos encerrar. Quem quer viver totalidade da promessa, até para morrer, tem que saber morrer bem, porque senão morre mal. 4 leprosos chegaram à conclusão: vamos morrer, mas morrer por morrer, vamos morrer andando. Mas não vamos morrer, vamos morrer num lugar mais digno. Aqui a gente morre. Lá pode ser que morramos, mas lá tem o que a gente precisa. Vamos encarar. Então, o que está faltando em pessoas, e aí eu quero liberar a palavra de Deus junto com o Senhor para esse povo que está nos ouvindo, que tem irmão dizendo, acabei de chegar, mas Deus já falou comigo. Totalidade da promessa tem a ver com alguém que não ficou estático, mas se movimentou. O céu está em movimento. E quando eu encerrei a campanha dos 12 dias com a igreja ontem, eu terminei dizendo só esta palavra: o céu anula a sentença que a terra deu. Quando a gente acreditar nisso, a gente não vai mais caminhar confiando no nosso pedido, mas na mão que está guiando. Porque quando Jesus vai levando Jairo para o final do percurso, já não é Jairo que conduz Jesus, é Jesus que conduz Jairo. Quem quer viver totalidade da promessa tem que se permitir ser conduzido por ele. O problema todo é que a gente não quer se permitir ser conduzido por ele. A gente quer dar a eles dica de como ser conduzido. E ele está dizendo, não é por aí, é por aqui. Como o senhor mesmo disse, se o senhor não tivesse entendido a proposta de Deus, estava vendendo galinha até hoje. Nenhum desmérito, Não, mas com nenhum. esse perfil que o senhor tem, cheiroso como o senhor anda, não ia combinar com dono de aviário. Você sabe que quando eu tenho pesadelo, eu falo, mas é sério, quando eu tenho pesadelo, eu sonho com galinha. Agora, olha que bacana, eu não sei se vai dar para ver na tela, eu tenho uma cicatriz na ponta desse dedo aqui, ó. Sim. Isso aqui foi um furo, eu matando um frango num dia de raiva, dentro do aviário. E foi nesse dia aqui que eu tomei essa decisão de não abrir mais aos domingos. E um dia desses e essa cicatriz dói, tá? Se eu apertar, ela dói. E eu falei assim, Deus, por que essa cicatriz dói? E aí Deus falou no meu coração assim, porque não basta um sinal. Porque sinais a gente esquece, mas dor nos faz lembrar do que a gente disse. Então todas as vezes, pastor, que eu penso em reclamar da minha vida, numa prova, de uma coisa, eu lembro assim, cara, uma hora dessa era para eu estar dentro de um aviário ou com um pé cheio de frieira, porque eu tinha horror àquele cheiro, então eu vivia jogando cloro e lavando aquilo toda hora, mas o cheiro não sai. E Deus me trouxe a esse ponto aqui, eu creio que me levará mais ainda. Bom, eu quero terminar dizendo uma coisa. O senhor não pode sair da internet. Não posso. E eu vou dizer por quê, mestre. Falo isso com um sentimento assim de paixão pela sua vida extrema. Eu disse isso para o senhor no privado e vou dizer agora de forma pública. A sua voz ela é extremamente necessária aqui. Em lives onde se revela CPF, eu creio nos dons, no carisma, ai de mim se não cresce. Mas em tempos onde as lives revelam, vou dizer o nome do seu marido. A irmã sabe o nome do marido dela. Alguém que vem para dizer a vida com tanta humanidade como o Senhor fala, o Senhor trata o reino com tanta humanidade, tanta verdade, tanta simplicidade.
e a sua vida respalda isso, o seu cajado respalda isso. Eu sei que o senhor é um homem de muitos afazeres, o senhor trabalha ainda de forma secular. Ser professor no Brasil não é fácil. No Rio de Janeiro, acredito que o desafio seja muito maior. Pastorear a igreja onde o senhor pastoreia, o senhor ainda abre sua agenda para a itinerância. Eu sei que dá mais uma atribuição ao senhor na sua agenda. Não é uma tarefa fácil, mas vou dizer uma coisa. A voz do pastor Camilo Figueiredo na internet, ela é extremamente necessária nesse tempo. Que o senhor continue com esse propósito, que o senhor de repente faça de outra forma, num outro horário. Mas eu digo para o senhor que quando eu vi que o senhor estava fazendo a live, quando eu vi ali o corte da sua live, quando eu vi o cartaz da sua live, eu falei, caramba, que mais Camilos se levantem para que a internet se torne uma terra realmente de verdade. Amém. Que some, que acrescente, que apacente e que liberte. Eu estou ouvindo o senhor falar e ontem um jovem obreiro me parou e falou assim, pastor, posso fazer um pedido do senhor? Eu falei, pode. Ele falou assim, eu estou conseguindo vencer o tempo de internação da minha mãe com o senhor orando comigo pela internet. Eu falei, que isso? Ele falou assim, minha mãe está melhorando dia após dia. Ele foi toda vez que eu penso assim em alguma coisa, eu lembro do senhor falando, ser crente. Porque quem congrega comigo, quando o vento assopra, vai assim, não esqueça que nós somos crentes. Aí eu percebi e falou, porque esse jovem obreiro, Carlos, é um evangelista, quando o filho dele, isso foi uma experiência assim, terrível que eu vivi, o filho dele estava sentenciado à morte mesmo. E o médico ia transferir a esposa e a criança, porque ela teve uma dificuldade no período da gestação e a criança nasceu, só que não podia ter nascido. E eles estavam num hospital em Nilópolis e iam transferir para um hospital muito mais capaz. Na hora que as pessoas vieram para ele assinar, ele falou assim, não vou assinar agora. Pastor, que dificuldade. Ele falou assim, eu só vou assinar isso aqui depois que meu pastor falar. Ele me ligou. Ele falou, pastor, eu sei que o senhor é o homem de Deus. E a palavra de Deus na sua boca é a verdade. Eu preciso saber. Eu transfiro minha mulher e meu filho, eu deixo aqui. Eu falei, Jesus, e agora? O senhor falou, fica. Eu falei, não tira daí, Carlos. A criança está lá correndo na igreja, tocando terror. E a mulher está viva. Então, ele pegou um carinho e ele diz assim, ouvir o Senhor falar gera em mim fé. Eu falei, rapaz, que doideira. Aí ele falou assim, vou fazer um pedido ao senhor, mesmo que o senhor não faça todo dia, mas não para não, tem muita gente precisando. Aí ele falou assim, e para o senhor também acordar cedo, não é problema não, que o senhor acorda cedo mesmo. Eu falei, não, isso daí não é nem minha dificuldade, não. Ele falou assim, não para não. O senhor não tem noção de como nós somos edificados. E isso foi o Carlos que disse para o senhor. Mas com certeza existem almas que já foram tocadas profundamente, mas que talvez nem tenham esse acesso que o Carlos tem, mas elas estão lá sendo alcançadas por esse instrumento, que isso aqui é um canal que pode servir de bênção também. Então, assim, eu reforço esse pedido, esse clamor do Carlos, e eu tenho certeza que esses 100 aparelhos que estão aqui fazem coro a essa voz. No que depender de mim, eu sou pequeno, mas no que depender de mim para bater palma, para dizer vamos, estamos juntos, é isso aí,
O senhor sabe que o senhor tem aqui um E a intercessor e um nossa fã, né? proposta, né, pastor, não é ter seguidores, a nossa Sim, proposta é o reino. sim. Eu costumo dizer que os seguidores é bacana, eu até brinco quando alguém vem tirar foto comigo, eu falo assim, não, não, me marca aí que eu gosto do glamour. Eu falo assim, me marca que Sim. eu vou pegar seguidores teu. Eu acho isso bacana, eu acho que o carinho do povo é legal. Mas vou abrir meu coração para o senhor e falar de uma coisa que eu falo para alguns que são próximos. Quando Deus me chamou para uma obra, se a gente fosse usar a linguagem de hoje, né, da juventude, eu diria que Deus me formatou. Quando Deus me levou diante do seu trono e ele me permitiu voltar, ele deu uma palavra. Ele disse: As nações eu te dou por profeta. Creio. E o Senhor falou: Volta e vai profetizar no meu nome. Eu não sou adepto das profecias de revelar passado, não que Deus não faça. De CPF, eu acho que isso daí a polícia ajuda a gente a ter acesso, mas eu sou favorável a uma geração que precisa conhecer não só o sacerdote, mas o profeta. O Sim. sacerdote nos leva a Deus, mas o profeta vai no coração de Deus e traz a mensagem para o coração do povo. E eu acho que hoje o que a gente mais precisa é de uma mensagem do coração de Deus para o coração do povo. Eu falei no domingo agora, eu falei, irmãos, eu não descreio que Deus possa aumentar o calor, que possa ter maremoto, nada disso eu descreio. Mas nós já vivemos um tempo que o povo está tão sofrido. Será que nós não podemos receber uma palavra dessa e proclamar um jejum para que Deus mude esse quadro? Porque o Deus que nós servimos disse a Abraão: se eu achar 10, eu mudo de ideia. Será há uma coisa nesses que se dizem porta-vozes do céu, de querer assim, quando eu falo, acontece. Não, eu fico imaginando a cabeça do profeta Isaías assim, mas eu acabei de profetizar que o homem vai morrer, e o Senhor falou assim, volta. Ele diz assim, vou acrescentar anos. Na vaidade do profeta, ele queria mais é que Ezequias morresse. Mas Deus queria mostrar a ele, quem governa tudo sou eu sou o soberano. E vamos para cima. Se essa é a vontade de Deus, eis-me aqui. Que bom, que bom. Eu tenho certeza que o senhor sabe que eu vou dizer aqui é verdade. O senhor vai colher esses frutos, esses galardões. A igreja que o senhor pastoreia aqui já é uma referência na região inteira, também vai colher desses frutos. Tá? Amém. Eu tenho certeza que esse ano de 2026, a nossa estreiteza, né, começou agora de amizade. E eu tomo a ousadia de chamar de amigo, de amizade, né, Ah, irmão? mas o senhor é meu Pastor Camilo amigo. é meu amigo, meu irmão. Então, começou em 2025. O Bruno fica com ciúme, mas o senhor é meu Fica, amigo. mas ele não apareceu aqui. Eu terminar aqui, eu já vou mandar um WhatsApp para ele aqui. Deve estar dormindo, Deve menino estar. novo, come Doritos. E aí, que em 2026 eu faço votos, pastor Camilo, que o senhor, sua casa, estou vendo a foto do Jonatas aí, colha, colha, colha mesmo. Eu creio, não estou falando aqui como retórica de pastor irresponsável, não. O senhor sabe que existem colheitas que ainda estão retidas e que hão de se manifestar e se manifestarão. Amém. Quando Deus está usando a boca do Senhor aqui para dizer que esse povo vai viver a totalidade da promessa em 2026, eu quero tomar essa ousadia de dizer que o Senhor também, sua casa, sua Aleluia. família, seu filho, né, o ministério que o Senhor te confiou, também vão viver essa totalidade da promessa. Eu quero estar aqui do lado. Quero, quero, Não, o senhor quero vai estar estar mais, junto. quero estar mais vezes sentado na mesa lá quando aquela oração terminar, comer aquela saladinha, aquele macarrão, ficar ali até umas 3, 4 horas da tarde, lhe ouvindo
e tendo o privilégio de estar sentado à mesa com o Senhor, porque 2025 me deu muitos presentes, muitos mesmo. E um deles, o senhor pode ter certeza, foi o privilégio de poder andar mais perto do Senhor. Eu que agradeço esse carinho e ter a sua amizade é um privilégio de poucos e eu estou nesse grupo. Amém. Deus abençoe. Até a próxima, então. Então, só o senhor marcar. Vou marcar. E vou deixar essa live salva e vou chamar o senhor para a gente compartilhar nos dois perfis. Vai ficar salva no meu perfil, no seu perfil. Ótimo. Para esse povo continuar assistindo aí, assistir de novo, mandar para quem quiser. Em nome de Jesus, tá bom? Tá bom. Beijo no seu coração, chefe. Um beijo no seu coração, meu pastor. Amém. Gente, nós vamos ficando por aqui. Hoje essa foi a nossa live da Escola da Vida, especial, com o pastor, profeta, pastor Camilo Figueiredo. E olha, você que ainda não segue ele, segue aí o pastor Camilo. Querendo Deus, amanhã estarei de volta aqui, às 6 e 7 da manhã, com o nosso devocional Escola da Vida, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.